A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, o Deus que governa o mundo e cuida da família, terceiro trimestre da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, de 2024. Estamos na lição número 13, lição que encerra o trimestre, esse terceiro trimestre de 2024. Estamos na lição número 13, Esther, a portadora das boas novas, comentada pelo pastor Silas Queiroz, de Ji-Paraná, em Rondônia. Um trimestre riquíssimo em ensinamentos divinos, baseado nos livros de Ruth e de Esther para a nossa geração. Lição número 13, Esther, a portadora das boas novas. Leitura bíblica em classe, são 3 leituras. A primeira leitura no capítulo 8, a segunda no capítulo 9 e a terceira no capítulo número 10. Primeira leitura, capítulo 8, versículo 4 ao versículo número 8, diz assim: E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero, à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. A próxima leitura é no capítulo número 9, versículo 29 ao 31. Diz assim, ambas no livro de Esther. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavra de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Terceira leitura, Esther, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Depois disto, pôs o rei Assuero tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. As leituras, capítulo 9, 10, 8, 9 e 10, que vai justamente corroborar com o nosso tema, Esther, a portadora das boas novas. O texto áureo diz assim: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra, quando o rei concede a Mardoqueu um edito
em favor dos judeus. Ou seja, o livramento que foi através de Esther, a salvação que foi mediante Esther. E para os judeus houve luz, onde tinha trevas, porque estava na sentença, mas houve absolvição. Houve luz, onde havia trevas. Alegria, onde havia choro. Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu, pelas ruas, na praça da cidade de Suzã, naqueles gritos, clamores, naquele lamento profundo. Houve alegria, ao invés de tristeza. Gozo e também honra. Honra para os judeus. Os judeus não ficaram esquecidos, mas foram honrados. Assim como o próprio Mardoqueu, os judeus foram honrados também. Não só Mardoqueu, nem só Esther, que Esther substitui a rainha Vasti, sendo a rainha principal a esposa de Assuero. Mardoqueu, que era um servo que servia à porta, passou a ser o superintendente geral do grande reino de Assuero. E os judeus, com certeza, como a própria leitura diz, tiveram prosperidade porque Mardoqueu trabalhou para a prosperidade da nação do seu povo. Verdade prática, o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Tudo isto podemos ver justamente no livro de Esther. Não somente no capítulo 8, como no capítulo 9, nem tampouco no capítulo 10, mas nos 10 capítulos de Esther, nós podemos vermos isso, Deus transformando trevas em luz, Deus transformando tristeza em alegria, Deus transformando angústia em júbilo e principalmente Deus mudando de humilhação para a honra. Deus exaltando o seu povo. Então vejamos, Esther, a portadora das boas novas. No primeiro tópico desta lição, a portadora das boas novas, Esther, nós temos o pedido de defesa aos judeus e a concessão do reino. Esther, sendo essa portadora. Subtópico número 1, nós temos a humildade de Esther e sua súplica. Olha só. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido, escrito por Amã, que era justamente para matar todos os judeus, como a gente muito bem já fizemos nas lições anteriores. Sendo este decreto escrito por Amã, porém assinado por Assuero, porque Assuero deu o seu anel, que é o anel que selava uma assinatura, um decreto, um documento, justamente com o anel do rei, e assim era realmente autorizado, legitimado e irrevogável. Então, diante desse, devidamente, a gravidade desse decreto, Esther entra em cena. Como a gente bem soubemos, ela entrou em cena, colocou os judeus para jejuarem durante ali 30 dias, né? E ela também, juntamente com as suas servas, e no terceiro dia de jejum, no terceiro dia de consagração, de busca a Deus, Deus já deu a inspiração e o plano para ela concretizar, e assim foi feito. Então, Amã tinha feito esse decreto, que seria no dia 13 do 12º mês, ou seja, do último mês do ano do calendário judaico, nos seus anos normais, no último mês do ano do calendário judaico, que era o mês de Adar, já estava determinado o dia 13 desse último mês do ano
a morte de todos os judeus em um único dia, em um só dia. Então nós temos que esse mês de Adar, o último mês do ano, ficava entre fevereiro e março, comparado entre fevereiro e março de nosso calendário. No calendário judaico é o mês de Adar. Para nós, equivale a entre fevereiro e março do nosso calendário. Então nós temos aí que os inimigos dos judeus poderiam, nesse dia determinado pelo decreto, feito por Amã, assinado pelo rei, devido ao anel que ele concedeu a Amã, autorizando, então os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias por esse extenso império persa, do reino de Assuero. Então o decreto dava essa autorização para que os inimigos dos judeus, que não são poucos ainda nos dias atuais, mas naquela época, então eles poderiam se favorecer, eles poderiam matar livremente e não teriam penalidade nenhuma para eles. Era um decreto, eles estavam fazendo um cumprimento de uma lei. Então, nós podemos vermos aí que o que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa do dia 13 de Adar, último mês do ano do calendário judaico, o que poderia ser feito de maneira reverente e com toda a humildade? Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Então, quando Esther revela o plano, o seu plano que Deus concedeu a ela, revelando a Assuero, denunciando, como vimos na lição passada, a lição de número 12, ela denuncia Amã a Assuero, e Assuero fica furioso, manda enforcar Amã, que Amã tinha preparado essa forca, não para ele, mas ele quem foi enforcado na forca que ele preparou, de 22 metros de altura. E Esther, tudo bem, lá estava Amã, o inimigo do povo de Israel, do povo de Deus, dos judeus, estava ali já exterminado. Porém, o decreto ainda estava em validade. O inimigo foi morto, mas o decreto continuava. E devido ao vasto, a grande extensão do reino de Assuero, que equivalia aí em linha reta 4.000 metros, 4.000 quilômetros de extensão nesse reino, então o decreto ainda estava valendo, mesmo com o decretador morto. Então, como era decreto, ainda continuava. Mesmo que Amã não estivesse liderando, mas continuava. Então, Esther vai pedir ao rei para revogar esse decreto. Então, Esther, com toda a reverência, com toda a sua humildade, ela suplica ao rei que revogue a ordem deste decreto, pondo fim ao intento maligno de Amã. Então, Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, que no caso era exterminar esse mau Amã, que foi assim exterminado, enforcado, juntamente com seus 10 filhos. Então nós podemos ver que ele não podia mais fazer nada, Assuero. Como o enforcamento de Amã, mas já tinha acontecido, as medidas que ele estava ao seu alcance já foi tomada, que foi o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado, porque o decreto já estava feito, já estava assinado, já estava promulgado, declarado, já estava espalhado pelas 127 províncias, regiões do reinado de Assuero, reinado persa. Esther capítulo 8, versículo 7 e versículo 8.
Então, havia um grande desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Ou seja, não era ficar de braços cruzados. Esther tinha que fazer a parte dela, que era justamente sensibilizar, conscientizar o rei a dar essa alforria, dar essa libertação de maneira jurídica para todos os judeus. Ou seja, uma espécie de um novo decreto assinado declarando que os judeus poderiam se defender, poderiam se armar, poderiam realmente lutar contra aqueles inimigos deles que viessem contra eles para tirar-lhes a vida. Josué capítulo 1, versículo 3 e versículo 9. Ou seja, precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é confiar em Deus, sim, mas porém nós também devemos não simplesmente ficar em palavras, devemos colocá-las em práticas. Colocá-las em prática. Então, devemos sim confiar em Deus, mas isso não nos isenta de fazer a nossa parte. Muitas vezes, confiar em Deus significa também agir, não simplesmente ficar de braços cruzados. Confiar em Deus significa ir em busca, significa falar em favor, significa levantar a mão, significa bater de frente, significa isto. Claro que de maneira ética, de maneira moral, de maneira civilizada, equilibrada, prudente, sensata, sábia. Assim como aconteceu com a rainha Esther em favor de todos os judeus. Subtópico 2, segurança jurídica. Então, apesar de todos os aspectos tirânicos, ou seja, dos homens maus, autoritários, excêntricos, ou seja, como que fosse um deus, apesar de todos esses aspectos desses homens, que inclusive os reis da Pérsia mesmo, como o próprio Assuero, então havia um limite para as suas ações. Apesar deles serem tirânicos, autoritários e excêntricos, havia um limite. Que limite era esse? Era que eles não podiam ultrapassar esse limite. Olha só, o império da lei dos medos e dos persas, Dario, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou as normas. Olha, o pai de Assuero, ele tinha um limite para as suas ações. Assim como Assuero tinha um limite para as suas ações. Ou seja, se já estava decretado, não podia ir além do que estava decretado. Porque o pai de Assuero, ele lançou Daniel na cova dos leões. Porém, ele não queria, mas como estava decretado, ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. Não era ele mandou, ele autorizou, ele fez tudo legitimamente pela lei, mas devido ser Daniel um homem de grande importância para o seu reino, ele não queria fazer isso, mas ele não poderia ir contra a lei. Então, por obedecer à lei, ele mandou lançar Daniel na cova dos leões. E ele deu graças a Deus, viu? Porque Daniel não foi comido pelos leões, porque o Deus Todo-Poderoso fechou a boca dos leões. Né? E Daniel saiu ileso da cova dos leões famintos. E Assuero muito se alegrou com isto e exaltou Deus do céu.
Então nós podemos ver em qualquer nação, isto que estou falando está lá em Daniel capítulo 6, versículo 8 e versículo número 15 do livro de Daniel. Então, em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Todos estão sujeitos às leis. Romanos 13, versículo 1 vai falar sobre a questão da lei, que devemos obedecer às leis civis, né? As leis jurídicas e aí por diante. Todas as leis. Então, Jesus deu-nos esse exemplo. Mateus 22, versículo 17 ao 21. Jesus ele deu esse exemplo que cumpriu a lei. Ele não revogou a lei, ele não anulou, não violou a lei. Ele cumpriu a lei. Mateus 22, versículo 17 ao 21. Quando o próprio Jesus, se não me escapa da memória, ele paga até mesmo imposto. Ele não só nega. Deixa-me ler essa referência, Mateus 22, versículo 17 ao 21. Deixa eu ver se eu confiro aqui. Mateus 22, 17 ao 21. Deixa eu ver se eu encontro. Mas é Mateus 22, 17 ao 21. Em países democráticos, como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que a todos vincula. E isto é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Então, é normal que tenha uma Constituição. Como o nosso Brasil tem a Constituição. Então, tudo é feito a partir da Constituição. Não pode violar a Constituição. Não pode transgredir a Constituição. Como também não pode transgredir nem violar as leis de Deus, que ele estabeleceu para reger o homem de maneira ética, moral e espiritual. Então, nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. No caso do Brasil ou em qualquer país. Assim, Assuero não podia estar acima da Constituição do seu reino. Então, ninguém pode agir de modo a violá-la, a Constituição. Então, as alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades do nosso país. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo número 2. Orar por todos quantos estão sobre governo, né? Sobre autoridade, os que estão exercendo cargos, né? Em todas as gamas da sociedade. Então, nós podemos ver a segurança jurídica. E Esther, ela vai pedir essa segurança jurídica. Subtópico 3, o direito de defesa. Então, Assuero não podia revogar seu decreto, certo? Não podia, porque estava decretado. Já tinha sido assinado, declarado, já tinha sido espalhado, noticiado, levado às 127 províncias, e o decreto era matar os judeus naquele dia, último dia do ano, no dia 13 do último mês do ano do calendário judaico. Então, Assuero não podia revogar seu decreto, mas ele podia emitir um outro. O decreto já estava decretado, então ele não podia revogar, mas ele podia fazer um outro decreto. E foi feito realmente isto. Foi justamente a pedido de Esther. Esther fez esse pedido humildemente, reverentemente, né? Prudentemente, ela fez esse pedido. Então, uma espécie de contra-ordem, que é um novo... o primeiro decreto era que matasse os judeus. Agora, o segundo aqui é que os judeus podem se precaverem
Os judeus podem se lançar, ir e lutar contra suas vidas. Então, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem o direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinado no decreto anterior. Então, Assuero faz um outro decreto. E esse decreto é justamente a período de Esté para os judeus, permitindo aos judeus exercerem o seu direito de defesa. Diante de seus inimigos, para aquele dia, dia 13 de Adar, aonde o decreto de Amã dizia que poderiam matar os judeus, e nesse mesmo dia, os judeus poderiam se defender. Então, o texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Ou seja, que queriam esganar, que queriam exterminar, e ainda mais com o decreto, aí muito mais. Furiosos estavam contra os judeus. Você pode ver, capítulo 8 de Esté, versículo 11, versículo 13, capítulo 9 de Esté, versículo 1, versículo 2 e versículo 5 de Esté, vai tratar sobre esses hostis inimigos dos judeus no Império Persa, que queriam a vida dos judeus. Então não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Então, essa ordem do decreto ela foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria. E os judeus, entre os judeus, e temor em todos os povos. Olha, o povo já tinha medo dos judeus, porque sabia que os judeus tinham um Deus todo-poderoso e já tinha feito aquelas obras miraculosas, extraordinárias, incríveis, incomparáveis, com toda a história do povo de Deus, que Deus obrou no meio deles. E eles sabiam realmente, os inimigos do povo de Deus sabiam que o povo de Deus tinha história para contar, com fatos reais. E esses inimigos temiam, tinham medo realmente do povo de Deus. Então muitos chegaram a se tornar judeus. Então muitos não judeus chegaram a se tornar judeus. Esté capítulo 8, versículo número 17. Então, no dia da pretendida matança que Amã decretou, que era 13 de Adar, então no dia da pretendida matança, aconteceu o contrário. No dia 13 de Adar, que estava previsto a matança de todos os judeus, aconteceu o contrário. Por que aconteceu o contrário? Porque os judeus não morreram. Nenhum sequer. A Bíblia não vai dizer nenhum sequer morreram dos judeus. Ao contrário. Ao contrário. Por que ao contrário? Ao contrário do quê? Ao contrário do que se esperava, os inimigos, os judeus se assenhoraram deles. Ou seja, os judeus foram mais fortes do que eles. Os judeus foram mais valentes do que eles. Os judeus foram mais cruéis do que eles, mais fortes. E mataram eles. Aqueles que vieram para matar os judeus foram mortos pelos judeus. Porque os judeus se assenhoraram deles. Inclusive, ajudado pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam.
Então os judeus foram valentes e corajosos, e principalmente pelos nobres, por os grandes homens do reinado de Assuero, que estava espalhado pelas 127 províncias, que eram senhores dos judeus, porque os judeus estavam ali como escravos. Então, por saber o que tinha acontecido com Amã, justamente porque quisera exterminar Mardoqueu, e Mardoqueu, Deus fez ele ser humilhado, Amã, e Mardoqueu ser exaltado. Lembra de Mardoqueu, através de Amã? Amã vestiu Mardoqueu com capa, com a veste do rei, coroa do rei, com o cavalo do rei, e Amã pegando na rédea do cavalo do rei, que Mardoqueu estava agora em cima dele, agora passeando pela cidade, humilhando Amã. E por fim, Amã foi enforcado. Então, os nobres das 127 províncias, conforme vimos na lição passada, os ventos mudaram, ou seja, os que estavam servindo a Amã, agora estavam servindo a Mardoqueu. Então, os nobres da cidade e os maiorais das províncias ajudaram os judeus a exterminar aqueles que vinham sobre eles, porque eles temiam a Mardoqueu. Esté capítulo 9, versículo 1, versículo 2, 3 e 4. Esté 9, versículo do 1 ao 4. Então, somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens. Os homens que iriam vir sobre os judeus foram sobre eles e mataram a eles. Foram mais fortes do que eles, mais valentes do que eles, e mataram 500 homens nesse dia, incluindo os 10 filhos de Amã, enforcando na forca. Amã foi morto na sua forca, e os seus 10 filhos também foram enforcados. Então, na cidade de Sidã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã. Depois, foram mortos mais 75 mil em todo o reino da Pérsia. Mortos por quem? Pelos judeus. Isto é capítulo 9, versículo 11 ao 16. Isso em um único dia. E no dia seguinte, os judeus mataram mais 300 homens na cidade de Suzã. Só na cidade de Suzã foram 800. E em todo o reino foram mais 75 mil. Muita gente foram mortos. Então, no dia seguinte, 300 homens foram mortos, mais 300 foram mortos na cidade de Suzã. Esté capítulo 9, versículo 15. Tópico 2. A rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus. Olha, no dia 14 do 12º mês, foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. Olha, o dia 13 era o dia que estava decretado para os judeus morrerem. Decretado por Amã.
selado pelo rei, o anel do rei Assuero. Dia 13. Só que nesse dia aconteceu o contrário, como a gente já vimos aí, tópico anterior. Então, no 14º dia, ou seja, no dia 14 desse mesmo mês, então foi um grande dia de festa para os judeus, ou seja, os judeus estavam comemorando porque foram realmente libertos. Aquele que estava com tristeza agora estava com alegria. Com humilhação agora estava com honra. Então, o dia 14 desse mês de Adar, então foi o que aconteceu? Aconteceu uma grande festa para os judeus de todo o Império Persa. Então, o sentimento de alívio para esse dia, o sentimento de alívio pelo grande livramento, tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Por que o dia 14? Porque o dia 14, que era o dia seguinte, olha, o dia 13 era um dia de trevas. Mas se assenhoraram sobre os inimigos, os judeus se assenhoraram sobre os inimigos, e foram vitoriosos, mais do que vencedores. Então, nada mais óbvio do que o dia seguinte ser um dia de festa, de comemoração, como assim foi decretado, e decretado pela rainha Esther, por Mardoqueu. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu carta para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim, nesse dia seguinte. Então, olha, Amã havia lançado sorte, ou seja, sentenciado, foi escolhido esse dia para matar os judeus, o dia 13 de Adar. Agora, o dia 14, Esther e Mardoqueu estabelece como um dia de festa, ou seja, um feriado nacional a ser escrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. É um dia comemorativo, porque para comemorar o livramento que Deus deu a todo o povo judeu que estavam um a um, de maneira única, sentenciados à morte. Mas agora estavam com essa liberdade de viver. Deus prorrogou os seus dias de vidas. Isto é capítulo 9, versículo 20 ao 28. Então a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Que boas notícias são essas? É que verdadeiramente o dia 14 seria um dia de festa. Seria um dia nacional, seria um feriado, seria um dia de se comemorar, de se alegrar, de se jubilar pelo livramento que Deus concedera ao seu povo. Então, o caráter e o decreto, subtópico 2 de Esther. A carta e o decreto, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, que Mardoqueu enviou para as 127 províncias, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, ou seja, com 2 dias de duração. A festa de Purim, ou seja, o dia 13 era um dia de trevas, que era o dia que eles iriam morrer, estava decretado. Porém, com um novo decreto de Assuero, que poderia dar agora o direito de defesa para com os judeus, como assim aconteceu, então Esther faz uma segunda carta, e aí estabelece a festa de Purim, com 2 dias de duração, ou seja, o dia 14 e o dia 15, não só daquele ano, mas de todos os anos, seriam dias de festa, seriam dias de alegria, seriam dias de gozo, dias de comer, de se alegrar, dias de se confraternizar, dia de lembrar do livramento que Deus dera a todos os judeus.
Então, dia 14 e 15, festa de Purim, 2 dias de duração de festa, exclusivamente para os judeus. Então, era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao povo. Foi essa. Foi essa. Até então, estava oculta, mas agora ela está levantando a voz, sendo a portadora das boas novas. Então, ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada. Agora, em um decreto real 932 de Esté, a festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Festa de Purim é comemorada até os dias de hoje em Israel. 14 e 15 do mês de Adar, o último mês do ano. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esté. Assuero conhecia Mardoqueu trabalhava a sua porta, a porta do seu palácio, servindo a Assuero. Então, Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia que Mardoqueu era primo de sua esposa Esté, a rainha Esté. Esté, ele não conhecia Mardoqueu, Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esté, até Esté denunciar os malfeitos de Amã. E nessa denúncia de Esté denunciando o primeiro ministro do rei, então nessa denúncia vem à tona que Mardoqueu livra o rei de uma morte, de um assassinato. Então Esté, capítulo 8, versículo 1, diz que foi, em Esté capítulo 8, versículo 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei. Olha só, durante tanto tempo, mas foi nesse dia da denúncia de Esté, denunciando o malfeitor Amã, foi nesse dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente, na versão Nova Almeida atualizada. Esté capítulo 8, versículo 1, na versão Almeida atualizada, porque Esté revelou que Mardoqueu ele era o seu parente. Então Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã. E Esté o pôs sobre a casa do Agadita. Esté colocou Mardoqueu sobre a casa do Agadita. A casa de Amã, que Amã tinha, mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior no seu reino. Depois da morte de Amã, então Assuero engrandece Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior no seu reino. Quem era o segundo maior no reino de Assuero? Era Amã. Mas agora Assuero coloca Mardoqueu como o segundo maior no seu reino. Ou seja, tirando Assuero, quem era o maior no reino de Assuero era Mardoqueu. Assuero colocou ele como esse primeiro-ministro. Então nós temos aí que posição que era ocupada por Amã. Vejamos como Deus faz. Esté capítulo 10, versículo 3. Porque Deus, a Bíblia nos diz, Tiago, que Deus ele
Resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. A Bíblia nos diz que Deus a uns ele abate e a outros ele exalta. Foi o que aconteceu aqui, ó. Então, o relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Olha só, ele foi um homem público, Mardoqueu, ele foi um homem público, ele foi um homem público, ele foi um homem exemplar e próspero. Olha o que a Bíblia diz, trabalhando para o bem de todo o seu povo. Ele não trabalhava só para ele, não. Ele trabalhava pelo bem comum do seu povo. Ele não era excêntrico. Não. Ele não era excêntrico. Ele não era hedonista. Ele não era egoísta. Ele era altruísta. Ele pensava no seu semelhante, ele pensava nos seus irmãos, ele pensava no seu povo. E a Bíblia diz, ele foi um homem público, exemplar e próspero. Rico. Olha só, trabalhando para o bem de todo o seu povo. Não era de uma parte, era de todo o seu povo. Os judeus estavam espalhados pelas 127 províncias. Então, Mardoqueu trabalhava por todos quanto estavam espalhados nessa imensidão desse reino. 1 Coríntios 10:31 diz que venhamos fazer qualquer coisa, parte B, que façamos para a glória de Deus. E Mardoqueu fazia isto. Então, o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Olha, ele usou Mardoqueu aonde? No reino. No reino pagão, detalhe, num reino pagão. E Deus usou Mardoqueu num reino pagão, e mesmo estando no reino pagão, abençoando o seu povo, a sua nação. Então, o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Seja na política, seja no religioso em especial, seja no social, seja em qualquer gama da sociedade. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Tópico 3 e último. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Então, uma mulher notável, quem? Esther. Olha, Mardoqueu e Esther exerceram um papel que altissimamente foi relevante no Império Persa. Tanto Mardoqueu como Esther. Esther foi rainha. Não era, mas foi eleita rainha. Ela não trapaceou. Foi rainha, porque Deus exaltou ela até lá. Mardoqueu, que era um servo, se tornou o primeiro ministro do reino de Assuero, esse grande reinado, grande reino. Não foi com injustiça, não foi se utilizando, fazendo escada, se utilizando de tramas, não. Foi Deus exaltando. Não foi agindo corruptamente, não. Foi Deus exaltando ele, como também ela, a rainha Esther. Então, uma mulher notável, quem? Esther. Então, Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu, porque o povo judeu escapou da morte. Deus usando Mardoqueu e principalmente Esther. Para isso,
Não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Olha, Deus usou eles na posição que eles se encontravam. Eles não precisaram se corromper. Eles não precisaram subornar. Eles não precisaram agir por conta própria. Agiram por conta divina, de Deus. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito. Sabe? Ela não pulou etapas. Ela não derrubou nenhuma das concorrentes. Então Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito. Ela não precisou se vender seu corpo. Sob profundo respeito, ela chegou ao cargo de rainha. Com obediência, com honra ao seu primo, que era um pai para ela. Mardoqueu era um pai para ela, que ele havia criado como filha. Mardoqueu criou ela como filha. Era primo, mas criou ela como filha. Na condição de rainha, Esther soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A gente podemos vermos isso. Quando ela se apresenta diante do rei, a gente podemos vermos isso, que ela foi humilde, ela foi prudente e ela foi equilibrada, sábia. Uma mulher notável, na verdade. Então, a forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. Ou seja, ela era completamente, a forma como ela tratava Assuero era completamente diferente da esposa anterior de Assuero, que era Vasti, que não obedeceu um convite dele a ir à festa que ele estava promovendo, um banquete que ele estava promovendo. Então, Esther, diferente, era realmente equilibrada, prudente, era humilde e honrava Assuero, ao contrário da esposa anterior. Então, a firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu, Esther entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Quando Mardoqueu conscientizou ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Ela entendeu que Deus colocou ela ali para um propósito, com um objetivo. Então nós podemos ver que ela entendeu isso. Então, subtópico número 2, a banal guerra dos sexos. Olha, Deus não entra em disputas banais. Não, Deus não entra em disputas banais. Aquele caso de adultério, um casou e aí por diante, Deus não entra nessas disputas, não. Há quem afirme que Deus está no negócio. Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e inversão e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, ou seja, não tem um terceiro sexo. Deus não criou um terceiro sexo. Quem criou essa deformação foi o diabo, não Deus. Deus criou homem para sempre. Deus criou mulher para sempre. Então essa aversão entre homens e mulheres, essas disputas banais, essa guerra dos sexos, não é de Deus. Deus não entra nessas disputas. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição de papéis distintos. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Não há cada um fazendo o seu papel. O papel do homem é o papel do homem, o papel da mulher é o papel da mulher. Então, nós podemos vermos daí com constituições e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 27,
capítulo 2, 15 ao 18, vai tratar que Deus fez homem e Deus fez mulher. Macho e fêmea, Deus os criou. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo, assim como ele chamou Esther. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. A mulher não é um zero à esquerda. Não, a mulher tem um papel de extrema relevância no bem-estar do reino de Deus e principalmente da sociedade. Então a mulher tem esse papel importantíssimo. E ela tem essa contribuição porque é de grande relevância para isso. No ministério do apóstolo Paulo, muitas mulheres contribuíram com o seu ministério, cooperando com ele. Muitas mulheres. Muitas. No ministério de Jesus, muitas mulheres contribuíram no seu ministério, cooperaram. De maneira financeira, de maneira doméstica, de maneira em todos os sentidos, organizacional, em todos os sentidos. Mulheres com suas riquezas contribuindo para o ministério de Jesus. Joana, Maria Madalena, Maria, Susana e muitas outras. Então, a mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. O contexto cristão. Olha só, subtópico 3 e último, o contexto cristão. A mulher. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exercem papéis importantes em toda a história da igreja. Além das mulheres da Bíblia, mulheres que não estão registradas na Bíblia exerceram papéis importantes em toda a história da igreja. Tais como Catarina von Bora, Susana Wesley, Sarah Calley, Corrie ten Boom e Ruth Graham. No contexto a sentido da Assembleia de Deus no Brasil, nós temos Celina Martins Albuquerque, nós temos Lina Nistrom, temos Zélia Brito, Frida Vigrin, Signe Caslon, Elizabeth Nordlund, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras mulheres notáveis que permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Então, essas mulheres, das quais citei agora, eu vou fazer menção de algumas, como já citei, e dar algumas menções. Nós temos Celina Martins de Albuquerque. Que quem foi essa Celina Martins de Albuquerque? Ela foi a primeira pessoa no Brasil a receber a experiência pentecostal, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Ela foi a primeira, faleceu em 1966 aos 90 anos. Uma mulher realmente que foi de grande importância na Assembleia de Deus, na história do povo de Deus. Então, Celina Martins de Albuquerque foi a primeira mulher no Brasil, né, a receber essa experiência pentecostal que foi o batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas. A segunda que irei citar agora é Catarina von Bora. Quem é essa? É a primeira dama da Reforma, ou seja, a ex-freira que se casou com o conhecido teólogo Martim Lutero. Em 1525, o padre mais famoso do planeta, a essa altura,
já estava excomungado e em rebelião aberta com a Igreja Católica Romana, que se casava agora com uma ex-freira aos 16 anos de idade, ela. Na verdade, 16 anos mais jovens, perdão, do que ele. Então, Catarina Vambora não foi uma esposa aceitável para o século XVI. Por quê? Porque ela se casou com um ex-padre que se rebelou contra a igreja. E ela agora, se casando com esse, logicamente, não foi uma esposa aceitável para o século, porque todos olhavam com os olhos maus para ela, vergonhosamente para ela. Ela como fosse uma vergonha para o povo. Ainda assim, foi ela responsável por trazer estabilidade e vida de Lutero, a vida de Lutero, e possibilitar que ele se transformasse na figura que foi. Então, ela contribuiu muito no ministério de Lutero, Catarina Vambora. Catarina foi a personagem mais indispensável da reforma alemã depois do próprio marido, Martin Lutero. A próxima é Sarah Calley, que casou-se com o Dr. Calley, Robert Calley, né? Este é brasileiro. Poderia dar alguns comentários, mas para não ficar alongado, partir para a próxima. Ruth Graham, que foi a esposa de Billy Graham, um grande missionário, avivalista, evangelista, uma mulher que é retratada com qualidade desenvolvida debaixo de muita superação. Então, Ruth Graham é um exemplo de uma mulher que serviu a Deus assumindo seu amor pelo evangelho, que no apoio ao ministério de seu marido foi muito importante. Quando Billy Graham perguntaram a Billy Graham quem era o maior cristão que ele já conheceu, ele respondia, quando perguntava para ele, minha esposa. O maior cristão que ele já conheceu, aí ele respondia, a minha esposa, Ruth Graham, é o maior cristão que eu já conheci, que eu admiro, que eu sou influenciado por ela. Então, ela foi uma gigante espiritual cujo conhecimento sem paralelo da Bíblia e compromisso à oração foram um desafio e inspiração para todos os que a conheceram. E nós temos a próxima mulher, já citada, Albertina Bezerra Barreto. Quem foi essa? Essa foi a mulher que realmente criou o círculo de oração, aonde tudo começou em 6 de março de 1942, quando a irmã Albertina Bezerra Barreto, membro da Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco, convidou algumas irmãs de sua congregação no bairro Casa Amarela para ajudar em oração em favor da sua filha Zuleide, que estava enferma. Segundo os médicos, a sua filha Zuleide, a menina não passaria dos 8 anos de vida. Ela não andava e não falava. Estava desenganada. Então, ela reuniu algumas irmãs. E, principalmente, uma outra irmã fez parte dessa oração com ela, se não me foge da memória, chamada Irmã Nazaré. E, a partir daí, outras irmãs, um grupo de 7 irmãs, e de repente começaram a orar, e Deus fez um milagre. A sua filha que estava enferma recebeu essa cura. Então, segundo os médicos, a menina não passaria dos 8 anos, ela não andava e não falava. Foi então que 7 mulheres passaram a ajudar a irmã Albertina em oração. Durante essa campanha, houve uma profecia sobre a enfermidade de Zuleide, a filha de Albertina, que, segundo os médicos, não andava
não andaria nem falava e não passaria dos 8 anos de idade. Essa enfermidade, a profecia, segundo a profecia que foi dito para Albertina, dizendo que essa enfermidade da filha dela não era para a morte, mas para a glória do nome de Deus. Para a glória de Deus. E de repente essa criança é abençoada, Deus obra o milagre, ela fala, ela anda e morre aos 49 anos de idade. Zuleide. Então, o nome de círculo de oração foi dado depois pela própria irmã Albertina, que se inspirou num folheto que dizia que a oração é como um círculo nos céus. O nome círculo de oração foi dado por Albertina Bezerra Barreto, quando ela se inspirou num folheto que ela leu nesse folheto, que dizia que a oração é como um círculo nos céus. Então, quando estavam orando, lembrei-me da mensagem e disse: vamos circular nos céus com as nossas orações. E daí ficou batizado. As reuniões de orações sob a direção de mulheres nas Assembleias de Deus ocorreram provavelmente desde o dia 2 de junho de 1911. Então ficou carimbado, ficou registrado como círculo de oração. É normal algumas pessoas dizer círculo de oração. Círculo de oração. É círculo de oração. Círculo de oração. Então, círculo de oração não é para conversão, não é para converseira, não é para orar. Círculo de oração é para orar. Talvez não seja conforme faz jus o nome, o círculo de oração em muitas igrejas, mas o círculo de oração é um trabalho de oração, para circular as orações nos céus, justamente. Então, Albertina Bezerra Barreto foi a que deu nome ao círculo de oração, e como surgiu o círculo de oração foi mediante essa cura que ela buscou para sua filha, que estava desenganada dos médicos, que não passaria dos 8 anos de idade, nem falava e nem andava, segundo decretado pelos médicos. Mas Deus obrou maravilhosamente. Ivanda Freire Costa é a esposa do pastor José Wellington Bezerra Costa, que foi o ex-presidente da nossa CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E essa Wanda Freire Costa é a mãe do pastor Wellington Júnior, presidente da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Então nós temos aí mulheres notáveis. São muitas. Então que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus. Então, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Terceiro trimestre de 2024. Silas Queiroz, comentarista desta lição. Pastor em Ji-Paraná, em Rondônia. Finalizamos assim o nosso trimestre. E a partir da próxima semana, nós temos nosso quarto trimestre, que agora é comentada pelo nosso querido pastor Erinaldo Renovato de Lima, Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, aonde temos aí a nossa temática, as promessas de Deus, e vai ser maravilhas de Deus para as nossas vidas. E Deus tem promessas para você. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se puder, curta, comente, compartilhe e principalmente se inscreva. Deus abençoe a você, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.